Pai, nesta hora nós te agradecemos pela vida do Norberto, teu servo. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor está levantando cada vez mais pregadores, presbíteros, diáconos, diaconisas, pastoras, pastores, que estão amando ao Senhor, amando a Tua palavra, aprendendo mais de Ti, se colocando, Senhor, à Tua disposição, e o Senhor está usando cada dia mais. Continua restaurando esse ministério, que é a ferramenta que o Senhor usa, a palavra, para transformar o nosso caráter, para nos conformar com a imagem de Cristo. Usa, Espírito Santo, a vida do Norberto, com a graça que o Senhor tem dado a ele. Dá a unção de ousadia. Protege o teu servo, sua família, antes, durante e depois dessa mensagem. Livra de toda a retaliação do inimigo. E nos ajuda, Senhor, de andarmos em cima desta palavra. Como Pedro andou sobre a tua palavra e não afundou. Nos ajuda de andar em prática da tua palavra, não somente hoje, mas no nosso dia cotidiano. Nós pedimos a graça, Senhor. Unge nosso coração, quebranta o nosso coração, enche-nos de fé, para ouvirmos e entendermos o teu Espírito falando conosco. Seja assim, Senhor, fala conosco, através do teu servo, em nome de Jesus. Roberto, vem. Alô, testando, 1, 2, 3, alô, som, alô, som, alô, testando. Oi, irmãos, boa noite, tudo bem? Hoje eu gostaria de trazer uma palavra para vocês, que é retornando para a base, voltando para a base, né? Deixa eu dar uma acertadinha aqui, alô, alô. E eu queria que vocês abrissem a Bíblia em João 3,16, por favor. A gente sabe bem esse versículo, né? O motivo do amor, né? O Geiso até citou, né, Geiso, no culto passado, né? E a gente, quando você começa a ler Gênesis ali, você vê que o Senhor, né, ele criou o homem ali e colocou no jardim, não foi por nada, do nada e para nada. Não foi simplesmente porque o homem vivesse, que é uma coisa que a gente ama fazer, viver, né? A alegria de viver é maravilhosa, né? Mas não foi só para isso, né? Para a gente realizar, conquistar as coisas, lutar, batalhar e o Senhor honrar a vida da gente, né? Mas assim, Deus criou com propósito, e a gente percebe ali que o Senhor, ele caminhava com o homem, ele andava com o homem. Então, que fala na viração do dia, né? No final do dia, está começando a escurecer, o Senhor vinha e ele conversava com o homem. Ei, tudo bem? Como é que foi seu dia? Como é que está? Como é que não está? E se vê que a queda foi tão significativa que o homem não pode mais ver a Deus. E antes ele via. Lembra a história de Moisés, que Deus passou de costa numa fresta de uma rocha? Né? Então, porque ele não poderia ver, Moisés não poderia ver o Senhor, né? Então, o que eu vejo que Deus ali, ele criou o homem para que tivesse com ele, tivesse um relacionamento com ele, andasse com ele, tivesse junto dele. E Deus colocou o homem no jardim, no Éden, né? E aí o homem tinha que cultivar, cuidar. Mas, gente, olhando a palavra, você vê que depois que ficou difícil o fato de você ter que suar, ter que lutar para ter suas conquistas, né? Então, no Éden, supostamente, era tudo simples, né? Tinha tudo na mão, todas as árvores estavam lá, você se alimentava, provavelmente você jogava uma semente no chão, não tinha árvore daninha, ela florescia, ela criava raiz, dava fruto, e era uma vida tranquila, né? Uma vida excelente, de comunhão com o Pai, de conversa, e etc. e tal, né? Foi assim que Deus fez tudo isso, né? E
olhando bem ali, você vê que teve a queda. E quando houve a queda, o homem deixou de ser governado pelo Espírito. O Espírito governa a alma, e a alma governa o corpo da gente, certo? Mas quando houve a queda, o pecado cometido com a árvore do conhecimento do bem e do mal, que Deus falou assim, olha, cultiva, tal, não sei o que, tal, mas não come dessa árvore. Daí, né, o homem foi e comeu da árvore, né? A mulher comeu, aí Adão, ó, come também, né? E aí o homem também comeu, e teve a queda. Com a queda, o homem já não conseguia mais se relacionar 100% com Deus. Agora, inclusive, você tem que se preparar, você tem que se santificar, você tem que orar, para tudo mais, para você ter uma unção do Espírito que você sinta, né? Senão, você tem, mas você não sente o tempo inteiro, né? E nessa história aí, o homem com essa queda, com o espírito do homem, vamos dizer, morto, apagado, o homem começou a ser formado de 2 corpos, alma e corpo físico. E o governo deixou de ser do espírito, passou a ser da alma. E agora você retorna para os braços do Pai, a alma não quer dar lugar, é minha. Eu mando. Sujeite-se a mim. E a alma, eu aprendi uma definição muito boa da alma que fala assim, a alma é jumento selvagem. Ela é terrível, a alma da gente. Ela te arrasta mesmo. E para você deixar o Espírito dominar, não é fácil. Mas hoje nós temos, né, o Espírito. Né? E aí, o homem começou a ter uma comunhão deficitária, Adão e Eva. A gente escuta falar de Caim, Abel e Sete, né? Mas eram filhos e filhas, né? Então, o registro ali na palavra, Caim, Abel e Sete, certo? Mas eram filhos e filhas, certo? E aí, a gente conhece a história, né? O homem, a partir daquele momento, ele deixou entrar o quê na vida dele? Deixou a confusão entrar, a maldade entrou, a doença entrou, o sofrimento entrou, as coisas ruins entraram na vida do homem. Até então não tinha esse problema. Mas com a queda houve isso. Todo o homem começou a ser moldado por isso. Tanto que a gente conhece a história de Caim e Abel, os 2 filhos que registrados primeiros. Um certo ponto, eles foram fazer uma oferta ao Senhor, né? A questão não é assim, o Caim era agricultor, o Abel cuidava de animais, né? Cada um fez uma oferta. Logicamente, Deus não se agradou da carne, porque Ele gosta da carne e não gosta do vegetal, né? Mas foi a proposta que foi colocada, o coração de Caim e o coração de Abel na oferta, né? E ali Deus falou assim, ó, Deus mostrou que não se agradou de Caim e se agradou da oferta de Abel. Mais uma vez, não é porque Deus gosta de carne e não gosta de legumes, entendeu? Mas é o que eles ofereceram. Então, a oferta que a gente faz para que os outros vejam, a oferta que a gente faz para a gente ter uma posição na igreja, a oferta que a gente faz para agradar, seja quem for, até líder, não agrada a Deus se você não estiver fazendo aquela oferta para o Senhor de coração cheio. Tem que ter esse condicional, de cara. Tem que ser uma oferta para Deus. Aí se agrada os outros, por consequência. É uma coisa assim, é um agrado por consequência, não é um agrado direto. Se você inverter isso daí, seu coração está na onde? Na autopromoção, em você se colocar numa posição, e você mostrar para os outros que você é. E quando você fala que você é humilde, você é tudo menos humilde, né? Não é verdade? Quem é humilde, as pessoas falam, você é humilde. Quando você fala, eu sou humilde, caiu, desmoronou o castelo. Você não é. Você pode ser qualquer coisa, mas não é humilde. E daí, o coração de Caim ficou raivoso, e com o quê? Com ciúmes de Abel. Ciúmes. O que ele fez para resolver o problema? Matou o irmão. A gente sabe que Deus chegou, selou Caim, falou que ele não ia morrer, Caim saiu, e Adão e Eva vêm ter mais um filho, Sete. O nome dele é Sete, do número 7 ali, sabe? E aí, passa um período assim, né, uma parte que Deus começa a falar das gerações que houve a partir de Caim e de Sete. Eu já até comentei uma vez aqui, mas é bom a gente falar. Quando Deus vai falar de Caim,
Ele fala, e Caim gerou Enoque, construtor, que gerou não sei o quê, que era agricultor, que gerou não sei quem, que era... Eu não lembro direito as profissões que ele falou lá, mas eram homens cheios de habilidade. Você percebia que eram homens que eram mestres do metal, mestres da música, e vai por aí fora. Uma sequência de homens maravilhosos, que provavelmente conquistaram tudo. Eram homens habilidosos. E você sabe que com esforço e habilidade, você conquista o mundo. Ah, mas o cara é de Cristo. Gente, quantas pessoas que não são de Cristo não conquistaram o mundo financeiramente? Com esforço, com suor, ó, ralando. Então a gente sabe que isso acontece, não sabe? E aí Deus fala, e gerou isso, e gerou aquilo, aquela linhagem que você olha assim e fala, a hora que o Senhor for falar de Sete, olha, imagina só, se aquela geração é uma geração que Deus não se agradava, você imagina a geração de Deus que se agradava aquela Sete. Né? Aí falou, daí ele foi falar de Sete. Aí ele falou assim, e Sete gerou filhos e filhas. E ponto, acabou. Mais uma vez, sabe? Não é Deus quer você como filho. Ele me quer como filho. Ele quer te amar como um pai ama um filho. Ele quer te abraçar. Ele quer cuidar de você. Ele quer te pegar no colo e tratar você. Ele te ama como filho. Você não precisa ser bom nas coisas. Tem que ser lógico, porque você está no mundo. Certo? É aqui que você trabalha, é aqui que você come, é aqui que você precisa fazer as coisas. Você precisa trabalhar. Você quer ser alguma coisa assim? Eu quero... O que você quer ser? Eu quero ser tal coisa. Você tem que se esforçar, senão você não conquista. Senão você não vai conquistar. Logicamente que nós temos que estar aqui, mas tem que haver uma separação desse tipo de ação. Você tem que entender que Deus quer filho. Então eu vou parar com tudo e vou ser filho. Não, peraí, ninguém falou para você parar com nada. O seu coração de filho, mas você tem que se esforçar. Quer ser alguma coisa? Você tem que estudar. Certo? Senão você não vai. Senão você vai ficar parado num patamar. Mas eu estou feliz. Parabéns. Entendeu? O duro é quando você não faz nada, fica numa situação difícil e lá na frente começa a chorar. Ai, por que eu não fiz isso? Ai, por que eu não fiz aquilo? Ai, por que eu não estudei? Ai, por que eu não sei o que lá? Ou então encara. Não quer fazer nada? Na palavra mesmo não fala? Não quer trabalhar, não coma? Entendeu? Então Mas eu quero te falar que Deus quer filhos e filhas, né? Andar conosco. Deus quer estar presente conosco. Deus quer nos ver com carinho e amor. Os olhos dele são maravilhosos. Ele tem um amor ágape por nós. Sabe o que quer dizer amor ágape? Não tem nada que você possa fazer para ele te amar mais, nem menos. Nem menos. Tá bom? Ele te ama do mesmo jeito sempre. Faça o que você fizer. Seja o que você quiser. Esse é o amor ágape. Não é um amor que você chega e fala assim, eu vou ser bonzinho, Deus vai me amar mais. Não vai amar mais você. Não tem como ele amar mais. O amor ágape não é compreensível, a não ser pela etimologia, você começar a discutir a raiz da palavra. Porque no coração do humano não existe isso. Nós somos tendenciosos. Encara a realidade. Você pode falar o que você quiser, mas se você falar que você tem amor ágape, você está fazendo a mesma coisa que você falar que você é humilde. Não é. Tem intenção? Tem intenção. Né? E aí, essa separação de Deus que a gente experimentou, ela fez com que a gente não tivesse ideia de entender o que é o amor de Deus por nós. A gente não sabe nem experimentar o amor de Deus por nós. Quanto mais o propósito de Deus para a nossa vida, a gente não tem ideia. Uma coisa eu te falo, nós fomos criados para uma finalidade. Cada um de nós temos um lugar específico no reino. É como se fosse uma construção. Por exemplo, eu fico ali no meio, o outro fica ali no teto, o outro fica aqui no alicerce. Cada um de nós foi criado por Deus, não é para ficar divagando. Né? Fomos criados por um propósito, e Deus tem isso para nós.
Mas como eu vou saber isso, se eu estou separado de Deus? A solução é Cristo na nossa vida. A solução aí, as coisas vão mudando. Romanos 12, 1, 2. Vai renovando a mente. Vai jogando o que é ruim fora. Lembra que a Michele falou aqui? Pega um copo de água suja, vai jogando água limpa. 1 hora acabou a água suja. Por quê? A água limpa cai e começa a sair para fora tudo que está lá dentro até limpar. Assim é a nossa vida. Né? E nós temos esse propósito, esse amor, essa vontade de Deus que Ele tem que você faça aquilo que você foi criado. E só vai fazer isso se você descobrir aquilo que Deus tem para você. E só vai ser possível você saber isso com intimidade com o Senhor. Andar no propósito de Deus é o objetivo da vida do cristão. Não é de conquista, em geral, você só vê conquistas e busca por melhoria. Né? Não é errado, você tem que buscar. Mas, por exemplo, lembra da história de Gideão, gente? Gideão é uma história clara do que Deus pode fazer por nós. O que Deus fez? Escolheu Gideão para libertar Israel, que estava escravo mais uma vez. Lembra aquela história? O ciclo que se repetia? Israel não seguia Deus, adorava outros deuses, acabava a chuva, a seca, era fome. E aí outro povo dominava. Era aquele círculo. Levantava um juiz. O juiz vinha, derrubava os postes, tal. Ninguém mais aqui vai adorar outros deuses, só Deus, tal. Chovia, plantava, saía, comia, fartava, morria o juiz, fazia ídolo. Aí é aquele negócio, círculo, né? Uma referência não terminava nunca. E sabe como acabou isso tudo? Na Babilônia. Acabou ali. Não deu mais. Acabou o Reino do Norte, acabou o Reino do Sul, acabou. Né? Lógico que tem uma história que depois chega até Cristo e tal, e continua, nós somos a igreja hoje e tudo mais, mas assim, é uma coisa recorrente. Daí, Israel estava sendo oprimido pelos medianitas, né? De uma forma assim, que eles eram em número maior que Israel, e Israel, por exemplo, plantava, colhia, quando ia colher, os medianitas iam lá e colhiam, eles levavam o que foi colhido. E aí o povo passava fome. E aí, o que aconteceu? O povo passando fome, o povo começou a orar. Deus falou para Gideão, escutei a voz do povo, o clamor do povo. Falou, Gideão, vou te levantar. Eu quero que você entenda bem quem era Gideão. Gideão falou assim para Deus, Senhor, eu sou o menor da minha tribo, que é a menor das tribos. E ele era o menos qualificado, então, do ponto de vista de Gideão. Certo? Ele era o menos qualificado para libertar o povo. Mas Deus escolheu o Gideão. Por quê? Nós vamos chegar lá. Por quê? Aí Gideão ficou daquele jeito. Será que é? Será que não é? Que Deus falou comigo? Não. Então tá, vou pôr um algodão aqui no chão. Pai, o Senhor faz o seguinte, ó, amanhã cedo eu quero o algodão molhado, o chão seco. Gideão falou para Deus. Amanhã Gideão foi lá no dia de manhã, chegou lá, algodão molhado, chão seco. Aí ele falou, não estou contente ainda. Não estou. Agora eu quero que o senhor inverta. Ele falou para Deus. Eu quero deixar o algodão aqui, eu quero que amanhã o algodão esteja seco e o chão molhado. No outro dia acordou, Gideão foi lá, olhou e era assim. Algodão seco, o chão molhado. Aí a Gideão falou, não tem jeito, é comigo mesmo. O que eu tenho que fazer? Estou cortando bem a história, tá? Levanta um exército, Gideão. Você vai libertar o povo. Aí Gideão foi lá bater na porta de todo mundo, né? Preciso de não sei o quê, preciso... Tal. Tá bom, levantou um exército de 32 mil homens. O exército dos medianitas, na Bíblia fala 120 mil, tem alguns lugares que falam que tem dos acordos que chega a 132 mil, né? Mas assim... Basicamente, se você arredondar 30 mil contra 120 mil, cada soldado de Israel tinha que matar 4 soldados dos medianitas. Era muito difícil. Imagina Gideão, para essa batalha, como é que ele estava. Certo?
que Deus falou para Gideão? Não está bom. Não está bom. Chama essa turma aí e fala para eles assim, quem tiver medo, for meio covarde, pode ir embora, tal, né? Gideão chamou todo mundo e falou, ó, se você é meio medroso, tal, pode voltar, tal, não sei o quê. 22 mil foram embora. Gideão ficou com 10 mil. Bom, a conta agora era o seguinte, cada homem de Israel tinha que matar 12 homens do inimigo. Aí o Gideão falou, lascou. Não dá mais. Lascou. Agora não tem jeito. Deus falou, não está bom, Gideão. Ainda não está bom. Mas por que não está bom? Não está bom. Manda lá o pessoal no lago tomar água. Aquele que deitar para tomar água e não quiser saber do mundo que está à volta, você manda embora. Agora, aquele que for tomar água e estiver esperto, olhando, tomando água, esperto, esse se segura. 9.700 foram embora. Ficou 300. Bom, agora a conta é essa. Cada soldado de Israel tinha que matar 400 soldados dos medianitas. Bom, agora não tem como ganhar a guerra mesmo. E Deus falou, agora sim, você vai. Aí Deus fez eles fazerem lá um negócio com uma purunga, umas luzes, e gritar, não sei o que lá. E o que aconteceu? Eles se mataram. Fugiram alguns e Israel cercou. Esse é o seu Deus. Esse é o seu Deus. Se você andar no propósito, é Ele, não é você. É Ele que vai lutar a guerra. Ele que vai lutar. E essa é a maravilha da graça de Deus. Se você vai fazer aquilo que você acha que agrada a Deus, inclusive é aquilo que os outros estão fazendo, é aquilo que está dando certo, é aquilo que tem que fazer, e não for a vontade de Deus para a sua vida, mesmo que você faça para Deus. Eu não sei, Deus é maravilhoso, misericordioso, longânimo, né? Como a gente falou do amor ágape já. Eu não sei se Ele vai te deixar desamparado, mas eu tenho certeza que se você for na luta que Ele te mandou, é Ele que vai lutar. É Ele que vai lutar. Eu quero que você entenda bem que eu não estou falando uma coisa para você assim, né? Eu não estou pintando o mundo de coloridinho, com florzinha, esse negócio. No mundo tereis aflições, lógico, você não tenha dúvida. Mas eu estou falando da graça e do amor e do poder que você tem no Senhor. Esse é o poder que nós temos. Nós, sem Cristo, sem Deus, não fazendo a vontade, e com Cristo, e não fazendo a vontade dEle, nós não enfrentamos um exército de crianças, gente. A hora que você vê o gigante na sua vida, você fala, essa batalha eu não consigo vencer. Isso eu não consigo resolver o problema. Esse problema que está afetando o meu relacionamento, no meu casamento, eu não consigo resolver. Esse problema que eu estou enfrentando com meus pais, com os meus filhos, eu não consigo resolver. Especialidade é de Deus. É esse gigante que Deus vai destruir. Isso que eu quero que você entenda. E não interessa o que for falado, o que deixou de ser falado, não interessa. Nós temos que lembrar uma coisa, que na nossa vida não interessa quem fale para você, e nem se é você mesmo que falou, a última palavra é do Senhor. Não interessa quem for. Não interessa. Pode ser quem for, gente, quem for. Entendeu? Porque às vezes a gente decreta sobre a vida da gente, assim, nós não merecemos isso, nós não merecemos aquilo. A gente se esquece da graça. Se esquece, que nem a Tiquinha acabou de falar hoje. A gente se esquece que a graça é de graça. E se alguém falar para você que a graça é cara, você fala assim, quieto, você não sabe o que você está falando. Ninguém merece ser salvo. Quem merecer ser salvo, não merece ser salvo. Porque é aquele que fala, eu mereço. É a questão da meritocracia que o Jeitson pregou, né? E legalismo. O que é o legalista? Eu sou, eu mereço. Obrigado, Carmen. Aquele
Ó, deu tudo errado, por quê? Ah, porque ele fez tudo errado. Gente, que coisa, gente. Isso é legalismo. Sabe o que você merece? Você sabe o que eu mereço? É nada. Mereço nada. Eu sou um pó, uma poeira. Nada. Nada. Quem falar que é, vai prestar conta com Deus. Porque nós não somos nada. Coração corrompido. Caído. Entende? Mais humildade, gente. Mais humildade. Você não é a última bolacha do pacote, nem eu. Nós não somos. Toda a honra e toda a glória a dada ao nosso Senhor. É Ele. É Ele, nosso Deus. É a Ele. Ah, mas eu sei nada. A palavra fala assim, se você fizer tudo, é servo mau. Não sou eu que estou falando. Ainda que você faça tudo, ainda você não fez mais nada que a obrigação. Aí passa alguém na rua, você... levanta o nariz. Se a gente pudesse ver o coração das pessoas, a gente ia ver o quanto nós somos injustos com todo mundo. Porque a gente já rotula de cara, né? Fez alguma coisa que não agradou, tchau. Pronto, a gente já decreta sobre a vida da pessoa que aquela pessoa está errada, que aquela pessoa está abaixo e que você está acima. E que quando você for para o céu é você que vai mandar. Porque você merece. Merece o quê? Se não for pela graça de Deus. Nós somos salvos por dom gratuito de Deus. Por nenhuma obra que você faça, você pode ser salvo. Nada que você faça. É dom gratuito, é dom de Deus para que nenhum homem fale, eu sou bom. Sabe? Lembra da história da Esther? Eu queria falar isso para você entender bem a vida que você está passando, que eu estou passando. O rei Assuero lá, ele tinha uma rainha, chamava Vasti. Deu uma festa, né? O rei Assuero deu uma festa, né? O rei persa. E aí, disse que a Vasti era coisa maravilhosa, a Miss Pérsia, né? Aí falou assim, ó, chama, já devia estar lá para as tantas, mamado, chama a Vasti para desfilar para todo mundo, né? Aí, vai lá chamar a Vasti, mas eu não vou. Naquele tempo não tinha esse negócio de mulher ter algum, acima de rei, inclusive, nada. Zero. Certo? Não tinha esse negócio de igualdade, esse negócio, não tinha nada disso. Não veio. Ela foi contra. Tá bom. Daí o rei falou assim, tá bom. Chamou os conselheiros. Falou, o que eu faço? Dá a linha nessa mulher. Por quê? Porque as nossas mulheres vão ver a sua mulher. Olha a responsabilidade, hein? E vão fazer igual. Olha a nossa responsabilidade. Entendeu? E vão fazer igual. Aí o rei abriu um concurso. A nova garota do Tchan. Aí abriu o concurso, veio a Esther, foi aprovada. Passou no concurso. Ficou 1 ano sendo tratada. Gente, eu imagino... Isso daí eu nem consigo imaginar, né? Bom, ficou 1 ano sendo desencardinho da mulher, né? Desencardinho, né? Até tá pronto para o casamento, né? Aí você viu o que aconteceu, né? Esse rei Assuero tinha um primeiro-ministro lá chamado Ramã, e ele era um cara prepotente, arrogante, queria ser reverenciado, queria ser honrado. Quando ele passasse, ele queria que o nego jogasse um tapete vermelho assim, ó. Eu sou, né? E o Mordecai, o tio da Esther, que cuidou dela, criou ela, que não tinha pai nem mãe, né? O Ramã passou na frente dele, ele estava duro que nem um doido de paus. Não fez nada. Eu não vou me prostrar a homem. Eu me prostro a Deus. Ramã construiu uma forca, falou, vou matar o Mordecai nessa forca.
É lá. E foi no rei e enrolou o rei. Mostrou para o rei que o povo era rebelde, que o povo era perigoso e tal. O rei fez um decreto liberando a morte do povo de Israel a partir de tal data. Poxa, o rei podia, né? A partir de tal data, que coisa, né? Assim, o que eu mais sofria com a minha mãe, ela falava assim, ó, vai buscar o chinelo que você vai apanhar. Não, meu Deus. Bate logo de uma vez, né? Minha mãe fazia isso, ela não batia logo de uma vez. Você fez errado, pá, não. Vem aqui, vai lá buscar o chinelo lá. É um terrorismo, é um sofrimento de buscar o chinelo e trazer, era 10 vezes mais que apanhar do chinelo depois, né? É terrível, o rei fez isso. Tal data, vamos matar todo mundo. Aí Esther, se você olhar a pregação, a palavra, a Bíblia, você vê no livro de Esther, você vai ver, ela se colocou no papel de Jesus ali. E ela fez, porque sabe que você tem na Bíblia fala, você tem um advogado, você tem um intercessor. A Bíblia fala, é Jesus e acabou, não tem outro, não tem mais. Certo? O resto que está fora da Bíblia, tudo bem, você quer crer, mas não está na Bíblia. Certo? O que a Esther falou? Se eu for lá, ele pode me matar, porque eu não posso entrar no pátio, porque o rei está sentadão lá, se ele entrar alguém e ele não for com a cara, é morte. Olha o poder que o homem tinha, né? Dos reis tinham, né? Daí até o Mordecai chegou para ela e falou assim, olha, você acha que você está aqui por acaso? Você acha que não foi Deus que te colocou nessa situação? Ainda falou para ela assim, outra coisa também, Esther, você não acha que se for matar todos os judeus, você não está junto no pacote? Daí ela falou, decretou um jejum, foi no rei. Olha só, quando você tem a unção, quando você está no propósito, quando você está na vontade de Deus, ela chegou, o rei levantou o cetro para ela, falou para ela simplesmente isso, Esther, pede o que você quer que eu te dou até metade do meu reino. Resumindo, é isso que eu te falo. Não há decreto sobre a sua vida que não possa ser derrubado. Não há decreto que você mesmo tenha lançado, que alguém falou que você não serve para nada, ou que alguém disse que você não vale nada, que você não merece isso, não merece aquilo. O que você se acostumou tanto a escutar isso, que você concorda. Eu não mereço. Deus te ama, gente. Que coisa mais linda, maravilhosa, que o Senhor morar no seu coração. Olha só o que você é, o que eu sou. Esther foi lá, no final das contas, ó, na forca de Mordecai que a Hamã fez, foi morto Hamã, enforcado. E o povo conseguiu a defesa dele. Sabe, às vezes, gente, a gente entra numa zona de conforto. E quando a gente escuta a palavra zona de conforto, o que a gente imagina? É que eu estou numa situação boa, eu me acomodo, e é ali que eu vou ficar. E não vou progredir. Mas não é só isso. Você sabe que às vezes as dores, o enfrentamento das dores vai ser uma coisa tão dispendiosa para você, que você se recolhe na zona de conforto em sofrimento. Você fala assim, o que vai adiantar eu fazer isso? Eu vou ficar recluso aqui na minha zona de conforto, que na verdade você está sofrendo, e eu não vou querer nada para a minha vida. Por causa do quê? Por causa das coisas que você olha, que eu olho assim, as batalhas que eu vejo, e falo, como eu venço isso? Porque você está olhando para a força do seu braço, para o conhecimento, pela sua capacidade de raciocínio, sua inteligência, e está falando assim, como é que eu venço isso? Mas não é você que vence isso. Não aceite decretos sobre a sua vida para te derrubar. Sabe o que você é? Amado de Deus. Filho de Deus. Isso que você é. Não aceite decreto. Jesus saiu lá do lago de Genezaré, né? E começou a caminhar. E aí encontrou Jairo. Jairo falou assim, Senhor, minha filha está... É o chefe da sinagoga, falou, minha filha está para morrer. Jesus falou, eu vou lá. E Jesus continuou andando. E Jesus já estava bem conhecido
dos poderes que ele tinha de cura e tudo mais. Mas aquele povo conhecia Jesus como um milagreiro. Você sabe por quê? Jesus estava apertado. Por quem? Para as pessoas. Apertando, sufocando, tocando nele. Uma mulher veio por trás dele. Ele não viu. E todo mundo empurrando, apertando. Ela vai, toca nas vestes de Jesus. A mulher tinha uma hemorragia. Ela tinha uma hemorragia. E as coisas não são simples assim para Israel. A mulher menstruada, ela é impura. Você sabia que tem aplicativo do povo judeu que vê a secreção na calcinha para ver se está na hora de estar com o homem ou não? Você vê o grau do negócio, como que é. A mulher estava há 12 anos assim, considerada impura há 12 anos. Não acabava a hemorragia dela. Não acabava. Só que você imagina só, Jesus andando, pum, parou. Quem me tocou? Aí, o Pedro, que é xará meu, né, que é explosivo, né, já falou assim, né, você está de brincadeira, né, está todo mundo apertando o Senhor, aí, empurrando, aí, sufocando, e te oprimir, você vai perguntar quem é que me tocou? O Pedrão é barra pesada, né, eu também sou meio assim. Aí, Jesus insistiu, alguém me tocou, porque de mim saiu o poder. Não tem decreto sobre a sua vida. A mulher gastou tudo que tinha, ou seja, ela estava sem nada, com um médico. Todos decretaram para ela que ela não tinha cura. E quem é o autor da vida? E o que ela fez em fé? Fé. Ela creu que Cristo libertaria ela. Tum. Jesus vira para trás. Ou seja, todo mundo que estava apertando Jesus ali, Jesus não falou nada. Não sentiu nada. Porque essas pessoas estavam apertando Jesus, olha o milagreiro ali. Vamos levar na mulher que benze. Vamos lá naquela mulher que ora. Vamos levar naquela casa daquela mulher lá que é crente, que faz oração. Gente, acorda. Cristo mora em você. Sabe quem tem a oração mais poderosa? É você. Não é ora por mim. A gente tem que orar, lógico, vou explicar para depois não dar confusão. Sabe? Quando dois estão juntos, tal, papapá, a oração multiplica, triplica, quadruplica, aquele negócio todo, né? E só que eu falo, mas é você o responsável. Né? E aí, nessa situação, olha o que Cristo fez, né? Virou para ela e falou assim, ó, a tua fé te salvou, vai. Ela foi curada. Quando ela tocou, ela sentiu que ela parou a hemorragia. O que é que você está passando que está consumindo a sua vida? Que você está 12, 20, 30 anos sofrendo na zona de conforto? O que é que você está passando que é nada resolvido e não se resolve? O que está destruindo você? Entende, gente, o que eu estou falando? Toca no manto. Creia que Cristo é Senhor e Salvador da nossa vida. Que Ele pode fazer. Não aceite esse decreto sobre a sua vida. Não importa quem falou. Deus é que sabe todas as coisas. Desenganada a mulher. Foi lá e tocou. Olha, tem mais uma passagem que eu quero falar para vocês. Jesus entrou numa aldeia. Tá? E aí de longe 10 leprosos. Para quem não sabe, a hanseníase, hoje estudada, com tratamento, lógico que tem casos que são severíssimos, não tem como resolver. Mas assim, quase 100% resolvido. Já, entendeu? A gente olha como que era antes, era isolado. Não sei se vocês foram no Lauro Souza Lima, aqui em Bauru. Lá tem uma cidadezinha lá dentro, gente. O que é? Com rua, com casinha, tudo certinho. Porque quem tinha hanseníase ia para lá, não saía nunca mais na vida de lá. Naquela época, vamos dizer assim, era a pior doença que se podia ter, era a lepra. Né? Os 10, Senhor, mestre, compadece-te de nós. Ou seja, olha para mim, me livra dessa doença, cuida de mim.
Senhor! E o que Jesus fez? Não falou, está curado e vai embora. Ele não curou ali. Se você for ver, Jesus falou assim, ó, vai, apresenta-te ao sacerdote. Lembra, assim, naquela época lá, por exemplo, assim, se você tivesse, tudo você tinha que ir no templo, uma das coisas era fazer ação de graça, se você fosse curado, você ia lá, se apresentava, ele olhava você, se agradecia, ele via realmente se tinha sido sarado, te reintegrava na sociedade, certo? Mas Jesus não libertou ninguém. O que Jesus falou? Vai para o sacerdote. Eles foram leprosos, os 10. No meio do caminho, não. Indo eles, para ninguém falar para mim que não era no meio, podia ser antes ou depois, indo eles, foi curado. Foram curados 10. Não importa como você esteja hoje. Não importa. Você tem que se apresentar para Cristo da forma que você tiver. Tinha um rapazinho trabalhando na minha casa, ele estava lá trabalhando, né? Daí ele começou a conversar da palavra, né? Eu vi que ele conhecia, ele falou que estava afastado, que ele não estava indo mais, porque ele começou a beber, então ele não estava indo mais na igreja. Eu falei, para, cara, volta para a igreja bebendo, pelo amor de Deus. Que parar de beber para voltar para a igreja, o quê? Volta bebendo, volta fumando, corre para Cristo. Corre. Deixa Jesus trabalhar. Ele é que vai resolver, lutar suas lutas, vencer suas batalhas. Ele vai te curar disso. Ele vai te curar dos seus problemas. Não importa como você esteja, o que você seja. Não importa quem falou, quem disse. Vai para a mão daquele que é o Criador, o Senhor, aquele que criou você com propósito e te ama de um jeito que você não faz a mínima, mas a mínima ideia do que é. A mínima. Entendeu? Nós temos que nos derramar nas mãos do Senhor. Você é especial. Você é amado do Pai. Não deixem te colocar para baixo. Se levanta em Cristo. Lute as lutas que Deus tem para você. Não joga a toalha. Não desista. Não aceite o que você está passando. Se esforça, irmão. Em tudo se esforça. Lembra Mateus 6,33? Buscai primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas serão acrescentadas. As outras coisas, se você olhar para trás, são coisas do homem. Deus sabe que você precisa. Não tem pecado nenhum se você querer ter um carro. Não tem pecado nenhum se você querer ter uma casa. Não tem. Deus vai suprir as necessidades do homem. Aquilo que Ele acha que você precisa e que eu preciso. Então, hoje, a minha palavra para vocês é, e para mim principalmente, né? Volta para a base. Volta para quem importa. Volta para os braços de Cristo. Volta para o amor do Senhor. Ele quer te conduzir. Ele quer te levar. Ele quer colocar você em lugares altos. É Ele que quer isso. Derrama seu coração. Abre seu coração para o Senhor. Deixa Ele entrar na sua cabeça e apagar da sua cabeça as besteiras que tem. Sabe? Deixa Ele renovar sua mente. Deixa você pensar mais no amor. Deixa aquilo sair para fora, explodir. Estende a mão para o seu amigo. Estende a mão para quem precisa. Tá bom? Glória a Deus, irmãos.